versículos 25 a 34. Nosso tema de hoje é como tratar a ansiedade. Como tratar a ansiedade. Você que está conosco através da transmissão, receba também o nosso abraço. Deus abençoe e abra sua Bíblia também na sua casa e participe conosco. Assim está escrito: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós já oramos e na dependência do Espírito nós estaremos meditando na palavra. Se você quiser participar, só levantar a mão, a palavra lhe será concedida, tá bom? Nosso tema: como tratar a ansiedade. Vivemos dias tão intensos e corridos que contribuem em muito para o aumento da ansiedade. O medo do desemprego, a insegurança, o grande número de enfermidades e vulnerabilidade humana geram uma descarga enorme de ansiedade. E aqueles que detêm o poder, sabedores do domínio que o medo exerce sobre as pessoas, eles passam a intensificar as notícias, agravando ainda mais e aumentando a tensão, para que o medo nos faça seguidores deles sem questionamento. Podemos afirmar sem medo que vivemos uma sociedade ansiosa e, por isso, lógico, infeliz. Vejamos agora nesse texto como Jesus nos ensina a tratar a ansiedade e a viver uma vida feliz. Vamos por alguns pontos. A primeira parte que eu quero tratar é uma definição de ansiedade. O dicionário online define da seguinte forma: a ansiedade é a condição emocional de sofrimento definida por expectativa de que algo inesperado e perigoso aconteça, diante da qual o indivíduo se acha indefeso. Também a ausência de tranquilidade, medo, receio. Ainda, desejo intenso e impetuoso, impaciência, sofreguidão, avidez. Para terminar, desconforto físico e psíquico, agonia, aflição, angústia. Essa é a definição de ansiedade pelo dicionário online.
pela palavra de Deus é tudo isto, mas de uma forma diferente. É dividir, é quando dividimos nossa atenção prioritária entre as coisas do céu e as coisas da terra. Quando essas duas coisas começam a dominar a nossa emoção e fazer da nossa mente um lugar de distração, em que você não se firma nem numa e nem na outra. Nós vamos ver isso aqui agora no texto, no nosso segundo ponto. Além dessa definição, nós temos agora uma comparação que eu quero chamá-lo a voltar comigo para as Escrituras Sagradas no texto que nós relatamos. Veja bem, para que você entenda o que Jesus está tratando aqui, você precisa voltar ao contexto anterior. Vamos lembrar que nos versículos 19 a 21, o Senhor Jesus nos chama a ter a mente no céu. A prioridade, Deus. A motivação central da vida do crente é o Senhor. Então a nossa mente tem que estar no céu. Nos versículos seguintes, 22 e 23, ele fala sobre o olho bom. E o olho bom aqui é o olho que olha as circunstâncias com o olhar, com os óculos, com a lente de Deus. Então também é um olhar do céu. E isso é muito importante a gente entender como cristãos, como alguém que foi nascido de novo. Nós precisamos saber que no momento que nós somos nascidos de novo, nós somos como que arrancados desta terra e levados para o céu. Paulo diz isso aos Efésios no capítulo 2, ele fala: se fosses ressuscitados com Cristo, que vos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou, nos dando nova vida e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nós vivemos no mundo, não somos do mundo, nós somos do céu. Então os princípios do céu regem a nossa vida. Não só regem a nossa vida, como nos fazem enxergar as circunstâncias da vida. Nós vivemos consciente das coisas do céu. Isso é muito importante. Por isso são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Ou seja, se os meus olhos enxergam as circunstâncias dentro da convicção que tem do céu, então será diferente a minha vida. Mas também no versículo seguinte, o 24, ele trabalha agora o coração nas coisas do céu. Enquanto você está servindo, o seu coração está pendente só ao Senhor, então quem domina a sua vontade, quem domina a situação, quem domina a sua convicção, quem domina as suas ações e reações, são as coisas do céu, são os princípios do céu. Agora então, depois de ele falar que é necessário que a mente esteja no céu, que os olhos estejam no céu e que o coração esteja no céu, ele começa a falar sobre a questão da ansiedade. E ele repete, ele divide nos versículos 25 a 34, em 3 blocos que ele introduz com uma conjunção conclusiva. Versículo 25 ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Por isso que, se você tem investido no reino dos céus, se vocês têm o seu olho voltado para o céu, se você tem o seu coração voltado para o céu, não precisa ser ansioso. Ele vai descrever muitas coisas aqui, mas quando chega no versículo 31, depois de descrever aquelas coisas, e ele fala sobre o passarinho, ele fala sobre a flor, e quando chega no 31, ele diz: portanto, ou seja,
uma vez que tratei isso até aqui, ele diz: não vos inquieteis. E aí ele continua dizendo aqui a respeito da mais algumas coisas sobre buscar o reino dos céus, e no versículo 34 ele encerra com o terceiro bloco dizendo: portanto, não vos inquieteis. Qual a razão de Jesus repetir em tão pouco tempo, numa mensagem tão curta, por 3 vezes: por isso vos digo, não andeis ansiosos, portanto, não vos inquieteis, portanto, não vos inquieteis? É porque realmente esta questão de ansiedade, ela não deve fazer parte da nossa vida. E outra coisa importante é que a ansiedade, ela evidencia, a alta ansiedade em nós, ela evidencia que a nossa mente, os nossos olhos e o nosso coração, ele está ainda dividido entre as coisas do céu e as coisas da terra. Eu estava lendo hoje, agora, antes de vir para cá, algumas páginas de um livro. Ele contou a história de um homem, fato real, de um homem que a sua casa pegou fogo e ele tirou todo mundo, e quando ele saiu, descobriu que o filho tinha ficado lá dentro, e ele então entrou nas chamas para salvar o filho, e os 2 morreram queimados. Moral da história: aquele pai valorizou a vida do filho mais do que a sua própria vida. Assim também é aquele que olha para o céu, que olha para as coisas de Deus. Quando o nosso coração, os nossos olhos, a nossa mente estão voltados para as coisas de Deus, as circunstâncias, por mais temerosas que sejam, elas não poderão nos tirar. Ela pode até ameaçar, mas nós trabalharemos esta ansiedade. E nós vamos ver isso daqui a pouquinho. O terceiro ponto estabelecido aqui que eu quero destacar é que a expressão não andeis ansiosos é um mandamento de Jesus, não é uma sugestão. A palavra aí no versículo 25, ansiosos, andeis, melhor dizendo, andeis. Esta palavra, ela está no imperativo, é uma ordem de Jesus. Agora prestem atenção comigo: se é uma ordem de Jesus, se é um mandamento de Jesus, nós que amamos a Jesus, precisamos buscar, treinar a nossa alma, treinar o nosso coração, treinar a nossa mente a obedecer o mandamento de Jesus. Por que isto? Vamos dar uma olhadinha novamente, já mostrei outras vezes em outras circunstâncias, mas em João 14, versículo 15, João 14, 15, o Senhor Jesus, ele faz uma declaração que a gente precisa ligar isto. Ele diz assim: se me amais, o quê? Então, se você ama Jesus, como é que você vai provar que você ama Jesus? Guardando os seus mandamentos. É por isso que tem muita gente equivocada com respeito à vida espiritual. Dizem que ama a Jesus, dizem que estão em Jesus, mas não se importam em obedecer os mandamentos de Jesus. Vamos agora para o mesmo texto, para o mesmo livro, Evangelho, João, mesmo capítulo, agora o versículo 21. Olha só o que diz o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Agora você tem aqui não só uma questão de um relacionamento de intimidade submissa. Veja, vou repetir: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
e aquele que me ama será amado por meu Pai. Então, há aqui uma interação de uma promessa de amor de Deus para conosco, mas é aqui que eu quero que você trabalhe o seu coração. Veja bem, ele está dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos. É um mandamento. Se é um mandamento, eu devo guardar. De que forma que eu vou guardar? Quando eu tenho esse relacionamento de amor com o mandamento de Jesus, eu sou amado por Deus, sou amado por Jesus, e diz assim, olha o que ele diz no final: e me manifestarei a ele. O que significa? Significa que à medida que eu desenvolvo o meu relacionamento em obediência ao mandamento de Jesus, ele se dá mais e mais a conhecer dele a nós. E quando eu conheço mais dele, mais amor eu tenho por ele e mais visão do céu eu tenho das circunstâncias. Talvez você possa pensar assim: mas pastor, obedecer os mandamentos, mandamento, ordem, esse negócio é meio sério, como é que fica? Olha, Mateus capítulo 11, 18 a 20, o que Jesus diz? Ele está dizendo diretamente para um grupo que estava tentando viver debaixo da lei e que não conseguia. Então ele disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o quê? O meu jugo, as minhas ordens, o meu estilo. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso. 11, 28, por gentileza. Porque sou manso e humilde de coração. E aí já vai para o 29, né? Agora veja bem: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Olha, todos aqui, ou a maioria aqui, que trabalha principalmente com a mente, sabe que o cansaço da mente é pior do que o cansaço físico. O cansaço da alma, a angústia da alma, é a pior enfermidade que você tem. E ele diz que o mandamento dele, o jugo dele, é leve, é suave e descansa a alma. Em que sentido descansa a alma? Bom, vamos aqui, voltando ao nosso texto de Romanos 6. O quarto ponto que eu quero destacar é como tratar a ansiedade segundo Jesus. Agora então vem para a lição prática. Em primeiro lugar, versículo 25, Mateus 6, 25. Ter consciência de quem deu a vida e o corpo tem poder para sustentá-los. Vamos ver aqui: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O que Jesus está dizendo aqui é: quando você estiver ansioso, exerça ou realize um exercício mental de saber o seguinte: você pode trabalhar, do seu trabalho comprar o alimento, você cozinha, você come, e aí você é sustentado. Com o seu trabalho, você tem o dinheiro, você vai à loja, compra a sua roupa e se veste. Isso você pode fazer. Isso Deus lhe dá o direito de fazer.
mesmo sendo Ele a razão de tudo isso. Mas você executa. Mas você não pode conceber a sua vida e nem fazer o seu corpo. Agora, se aquele que faz o corpo, aquele que faz a vida, ele deixará sem suprir ou prover o necessário para a vida e para o corpo, então olhe para aquele que tem poder para fazer isto. A ideia aqui de Jesus é a mesma de Paulo para com a perseverança da salvação em Romanos 5, versículo 10. Ora, aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará com ele também todas as coisas? O que ele está dizendo é que morreu quando éramos pecadores. E agora que ele morreu por nós quando nós éramos pecadores, inimigos, agora ele vai deixar que a gente saia dele e vá embora e se perca? Paulo está dizendo que não se perderá aquele que verdadeiramente nasceu de novo. Da mesma forma, Jesus está pegando do maior para o menor. O que é mais difícil? Fazer uma comida, comer, fazer uma roupa e vestir, ou dar a vida a alguém, dar o corpo a alguém? Claro, dar a vida e o corpo. Então, se Deus faz isso, Deus também vai sustentar. Então Jesus está dizendo assim: está ansioso? Lembre-se disso. Deus é aquele que dá a vida, Deus é aquele que dá o corpo. Deus então sustentará a vida e Deus vestirá o corpo. Então a primeira lição é: olhe, tenha consciência de que Deus é quem deu a vida e o corpo, então Ele vai sustentar ambos. Segunda lição: as aves não plantam, não colhem e nem armazenam para o amanhã. No entanto, Deus cuida delas. E aí então eu acrescento também, não só o versículo 26, e ele chama, talvez, quem sabe, Jesus estivesse no campo ali com alguém e as aves estivessem passando e ele: observai as aves do céu, olhem para elas. E aí ele diz: elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. E ainda diz: não valeis vós muito mais do que as aves? E ele continua depois, ele vai para o lírio do campo, versículo 28, considerai como crescem os lírios do campo. É interessante porque, no meu modo de entender, ele não está dizendo assim, não é uma flor bem tratada, que também poderia ser usado, mas ele fala assim, o lírio do campo. Não, é uma coisa que nasce lá e que perece rapidamente, é cortada. Olha o que ele diz aqui no versículo 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, ela é usada para ser lançada no forno. Isso me faz voltar no versículo 19, que diz assim, não acumuleis para vós outros tesouro no céu, a traça, a ferrugem corrói, ladrões escavam e roubam. Se Deus agora olha e cuida das aves, e cuida de um lírio, as aves não plantam, não colhem, as aves não guardam, mas o Senhor cuida de cada uma delas. Se o lírio do campo lá cresce, ele é cortado junto com os outros ramos e lançado na fornalha, e ainda assim o Senhor é que faz, não cuidará de você e de mim, que somos superiores às aves e às flores? Lembre-se disso. Quando vier a ansiedade, domine-a. Primeiro lembrando que Deus é quem deu a vida e o corpo. Então Ele proveu o necessário. Lembrando que Ele cuida das aves, Ele cuida das flores. Ele vai cuidar de você também, porque tudo perece rapidamente e nós somos para Deus mais valorosos do que as aves e as flores. Eu preciso dar uma paradinha aqui para lhe falar uma coisa muito importante.
Isso não significa que você deve cruzar o seu braço e deixar a comida cair do céu no seu prato. Você já viu um passarinho ficar de bico aberto e Deus jogar lá de cima o bichinho para ele? Não, ele tem que sair atrás, ele tem que pegar, ele tem que correr. Então o seu planejamento faz parte, o seu trabalho faz parte, sua preparação faz parte. O que não faz parte é justamente esta ansiosidade, com medo do que vai acontecer. Eu não sei, talvez esteja mexendo com você aqui. Se tiver, né? Quando começou a pandemia, algumas pessoas foram para o supermercado e encheram a despensa com medo de faltar comida. Eu espero que aqueles que assim fizeram estavam com a ideia de que, se acabar, aí eu posso dividir com aquele que não tem, né? Espero que seja isso, tá? Mas não precisa ficar com medo. Não precisa ficar com medo. O Senhor cuidará. Outra coisa, terceiro lugar. O poder da longevidade não está no homem. Morre o pobre faminto e morre o rico abastado. Olha só o versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se eu não estou equivocado, Dr. Martyn Lloyd-Jones, ou ele citou alguém, mas alguém disse o seguinte: não há nenhum profissional da saúde que consiga acrescentar 1 minuto de vida além daquela determinada por Deus, e nem um mau homem que consiga tirar a vida de alguém 1 minuto antes do seu dia. Deus tem a nossa vida no seu controle. Por mais que eu viva preocupado, eu não poderei acrescentar ou diminuir meu tempo de vida. Quem disse isso? Salmo 139. Deixa eu só encontrar o versículo aqui. 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia. Havia ainda. Como é do conhecimento da igreja, a sobrinha de Damares, ela, esposo, ele presbítero da Igreja Assembleia de Deus, e ela muito envolvida, líder de jovens da igreja, com um casal de filhos muito crentes também. No sábado, eles sofreram um gravíssimo acidente. Aprove ao Senhor que no sábado a Aline fosse recolhida para o lar. Mas Rodolfo não, nem Ulisses, nem a Débora. O mesmo acidente, ele e ela na mesma posição de frente, e era o dia dela. Então, lembre-se disso, fique tranquilo, porque o Senhor você não morrerá fora da hora. E o Senhor cuidará de você até no último momento da sua vida. E depois cuidará na eternidade, porque você é de Jesus. Tá certo? Quarta lição:
A ansiedade é característica dos que não temem a Deus. Isso aqui é muito importante para a vida da gente e a gente alimentar isso. Porque, fala a verdade, só eu que não sou ansioso, né? Não, sou também. Nós somos ansiosos. Mas veja só o que ele diz no versículo 32. 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois nosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. A ansiedade é uma característica de alguém fora de Deus. Então, se eu tenho a ansiedade, eu preciso trabalhá-la dentro do contexto de que Deus domina a minha vida, é o Senhor da minha vida, e Ele sabe tudo sobre mim. Às vezes acontece um acidentezinho e normalmente é quando você dá um cochilozinho, você não olhou e de repente dá aquele, Lembra do Salmo 121, o que fala do socorro do povo do Senhor? Ele é aquele que não dormita nem dorme. O Senhor não cochila nem um segundo. Para uma linguagem conhecida nossa, seria mais ou menos o seguinte: você cochilou e quando você acorda, Deus está assim para você. Deus não cochila nem dorme. Diz o salmista que Ele é a nossa sombra ao meio-dia. Você já conseguiu separar-se da sua sombra? Há algum tempo eu vi um filme de faroeste em que o rapaz era tão rápido que ele conseguia sacar a arma antes da sombra. Mas é só filme de faroeste mesmo, né? Nesses filmes o cara dá com um revólver de 7 tiros, ele mata trocentos, né? Então só pode ser filme de faroeste mesmo. Porque não tem jeito, né? Que a sombra não se desliga de você. Deus não se distancia de você. Jesus está dizendo o seguinte: ficar com medo, ansioso a tal ponto significa que você esquecendo que o Senhor sabe da sua necessidade, o Senhor sabe quanto de arroz tem lá na sua despensa, no seu armário, Ele sabe quanto de feijão, Ele sabe quanto lá tem a banha de porco que é mais saudável, Ele sabe quanto tem lá para você comer, Ele sabe o seu guarda-roupa, e quem sabe ainda falando, você tem roupa demais aí, hein? Quem sabe está falando para os homens, tem sapato demais aí, hein? Quem compra muito sapato não é homem? Só os homens. Tem roupa demais aí, hein? Mas Ele sabe que você precisa, o que você precisa. É claro que Ele quer ouvir da sua boca, mas Ele sabe o que você precisa. É isso que ele está dizendo aqui. Os gentios não sabem que Deus sabe, nós sabemos que Deus sabe, então não precisa ficar ansioso. Você já pensou num resultado de exame e que demora 30 dias? Aí você fica, ai meu Deus, e agora? E agora? Ai, meu pai. Quando você recebe lá, você já só não faz perto do rapaz lá, porque é sem graça, né? Abrir ali. Mas o que você faz é abrir para olhar, como se fosse até inteligente para entender o exame, né? E você olha lá. A ansiedade até o momento vai mudar o resultado? Aí já foi. Vai mudar o resultado do exame? Já imaginou uma coisa? 40 dias para fazer Aí eu fico lá morrendo. A hora que abre o exame, o médico fala, você está bom igual um coco. Aí você fica muito feliz. Aí ele fala assim, você está oco e cheio d'água. Aí você fica triste de novo. Então, irmãos, esse vai ser usado no finalzinho, né? Essa tem que ser para o final. Então, os ímpios é que não conhecem a Deus. Nós conhecemos a Deus. Como é que Deus disse? Haja e ouve. Nós conhecemos a história do povo de Israel. Nós sabemos que vou dar comida a vocês direto do céu. Não precisa plantar, não.
Gente, eles andaram por 40 anos, diz o texto que a sandália dos pés não se gastaram, as roupas não envelheceram. Eles morreram, mas a roupa não. Nós conhecemos, então não precisamos ficar ansiosos. Então, quando vier a ansiedade, trabalhe mais essa lição na sua vida. Quinta lição: nossa mente, nosso olho e nosso coração devem estar no Senhor. Olha só o que ele diz: ao invés de você ficar com muito medo, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E aí tem uma promessa. Qual promessa? Todas estas coisas, tudo aquilo que você está com medo, a roupa, a comida, tudo isso lhe será acrescentado. O que ele está dizendo é o seguinte: você tem orado muito para a comida, muito para a saúde, muito para a roupa, enquanto deveriam orar muito mais para ter uma vida fiel a Deus, intimidade com o Senhor, porque se você tem uma vida com Deus, saiba que Ele lhe dará as outras coisas. A nossa mente tem que estar no céu. A mente no céu me conduz a decisões do céu para a terra. E aí, a última lição: como vencer a ansiedade. Viva um dia de cada vez, não antecipe sofrimentos. Lembra que eu disse eu tenho um amigo que ele fez um exame, ele estava com um caroço nas costas e ele fez um exame, e quando ele abriu o exame antes de ir no médico, ele ficou atordoado. Aí ele ligou para mim: ora aí, porque eu acho que eu estou com câncer, porque pelo resultado aqui, tudo indica, já pesquisei na internet, pesquisei na internet, tal, e não sei o que, e estava ansioso, muito ansioso mesmo. Aí foi o médico. Aí o médico falou: meu filho, você é um lumbim? Fala? Aquele carocinho, tranquilo, né? Isso não é nada de câncer, não, você não precisa nem tirar. Ele sofreu, bom, se bem que ele orou mais, né? Teve o lado bom, mas ele sofreu. É porque nós queremos trazer o dia de amanhã para hoje, os problemas de amanhã para hoje, as dificuldades possíveis de amanhã para hoje. O trânsito está muito ruim, então amanhã quando tiver de sair eu vou sofrer muito. Só que o trânsito está ruim hoje, você não sabe se está amanhã pode não estar tão ruim assim, ou pior, mas você não sabe. Então para de sofrer com antecedência. Olha o que ele diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Deixa cada coisa para o seu lugar. Deixa cada coisa para o seu lugar e para o seu tempo. Basta o dia o seu próprio mal. Ou seja, viva um dia de cada vez. Claro, isso às vezes para amanhã tem que se programar. O que você vai fazer amanhã, lógico, às vezes tem. Mas você não pode ficar preocupado com os possíveis erros, falhas, acontecimentos, adversidades de amanhã. Damares e eu, há 30 anos e alguns meses, nos preparávamos para o casamento. E chovia muito. Aquelas estradas de terra. E o pastor que ia celebrar o casamento viria de Manhumirim, teria que subir uma grande serra, e quando chovia ficava ruim, a estrada estava muito ruim. Só que no sábado amanheceu limpinho, sem nuvem nenhuma, um sol o dia todo. O pastor veio com tranquilidade, as pessoas foram para a igreja com tranquilidade. Se nós fôssemos ficar preocupados, nós teríamos ficado preocupados à toa. Nada aconteceu para atrapalhar a cerimônia. Então é isso que Jesus está dizendo: viva hoje, amanhã é amanhã, tá? Agora diminuiu um pouquinho a preparação dos meus sermões, mas eu estou falando o seguinte: eu
preguei aqui agora, amanhã então, hoje à noite chego em casa, ou amanhã, aí eu começo a preparar o próximo. Mas é um por vez, porque não adianta eu querer preparar tudo, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer aquilo outro. Aí você não faz nada, sofre. Então, um por vez. Eu nem sei se eu vou pregar domingo. Você sabe se você vai cultuar a Deus domingo? Você não sabe. Talvez vai sim, lá no céu, né, com o Senhor. Mas aqui, nós não sabemos. Então, para que ficar preocupado? Viva um dia de cada vez. Encerrando. A causa da ansiedade é compartilhar nosso coração entre as coisas do céu e as coisas da terra. Jesus nos mandou erradicar a ansiedade da nossa vida. Isso é um mandamento. Ele não apenas ordenou a erradicação da nossa ansiedade, mas também nos ensinou como fazê-la. Descansar no Senhor, que pode todas as coisas, saber que não temos nenhum poder para alterar nada de vida a mais ou a menos do que está escrito. Lembrou-nos sobre o cuidado do Senhor sobre a criação, para que o nosso coração esteja sempre no Senhor e que a nossa vida seja toda ela vivida para a glória de Deus. Então a grande mensagem é: dá uma olhadinha na vida de Maria e Marta. Sabe o que diz lá? Marta, Marta, andas inquieta, andas ansiosa. Olha, o fogão não vai sair daí, a comida não vai sair daí, a sujeira você pode tirar depois. Maria escolheu a boa parte. Ela sabe que a cabeça no céu é melhor do que na terra. E quando você ficar ansioso, siga o que Jesus falou aqui, como disse Paulo, colocando tudo a Deus em oração. E certamente você será treinado, preparado, conduzido a uma vida de menos ansiedade à medida que vai se aproximando do Senhor. Bom? É o conhecimento de Deus, das coisas, do poder de Deus, do cuidado de Deus, da assistência de Deus, nos treina para enfrentar com mais facilidade e cuidar da nossa ansiedade, né? Me veio à mente aqui agora, como é que você resolve um problema sem ser com ansiedade? De vez em quando a Damares fala comigo assim, enquanto eu estou fazendo isso aqui, tira o nó do meu cordão, aquele cordão fininho que dá nós. Você não pode chegar e tentar, você tem que ir, puxar para um lado, puxar para o outro, devagar. Você nem sabe o que está fazendo, mas no final você consegue achar. Então é assim também com a nossa vida, porque Deus está segurando o cordão da nossa vida. Tá bom? Vamos colocar em pé?